A sua mente está suja, e eu não digo isso para te ofender. Digo porque é a realidade de quase toda pessoa que vive no mundo moderno. A cada dia, sem perceber, você absorve toneladas de informação desnecessária, pensamentos tóxicos, preocupações que não te pertencem e ruídos que poluem a sua capacidade de pensar com clareza. É como se a sua mente fosse um copo de água limpa que, aos poucos, vai recebendo gotas de tinta escura, uma gota aqui, outra ali. No começo, a água ainda parece limpa, mas com o tempo ela se torna turva, escura e impossível de ver através dela. E quando a sua mente está assim, tudo fica mais difícil. As decisões parecem confusas, as emoções parecem incontroláveis, a paz interior parece um sonho distante. Os filósofos estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles viviam em uma Roma caótica, cercados de intrigas políticas, guerras e pressões sociais. E mesmo assim, desenvolveram ferramentas mentais que os mantinham serenos, focados e lúcidos em meio ao caos. Hoje eu vou te apresentar 20 estratégias inspiradas nessa sabedoria milenar para desintoxicar a sua mente e recuperar a clareza que você perdeu. Cada uma delas é simples, prática e pode ser aplicada a partir de hoje. Não importa se você está sobrecarregado, ansioso ou simplesmente cansado de viver no automático. Essas estratégias vão funcionar se você tiver a disciplina de aplicá-las. Estratégia número 1. Use afirmações positivas para reprogramar o diálogo interno. A maioria das pessoas não percebe, mas mantém uma conversa interna constante e, na grande maioria dos casos, essa conversa é destrutiva. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir. As coisas nunca dão certo para mim. Esses pensamentos se repetem como um disco arranhado, dia após dia, até que você acredita neles como se fossem verdades absolutas. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ele estava certo. Os pensamentos que você repete se tornam crenças, e as crenças se tornam ações. Quando você conscientemente substitui pensamentos destrutivos por afirmações construtivas, começa a reprogramar o seu sistema interno. Não se trata de repetir frases vazias no espelho, se trata de escolher deliberadamente como você fala consigo mesmo. Em vez de pensar, eu não consigo, pense eu ainda não domino isso, mas estou aprendendo. Em vez de eu sou um fracasso, pense eu errei. E errar é parte do processo. Essa mudança sutil no diálogo interno com o tempo muda completamente a forma como você se vê e como enfrenta o mundo. A prática é direta. Todas as manhãs, antes de começar o dia, escolha uma afirmação que esteja alinhada com o que você quer construir. Pode ser algo como, eu sou capaz de enfrentar o que vier hoje, ou eu escolho a calma em vez do caos. Repita essa frase mentalmente 3 vezes. Não precisa ser em voz alta, não precisa ser um ritual elaborado. Apenas plante essa semente na sua mente antes que o mundo plante as dele. Os estoicos chamavam isso de premeditação matinal. E funciona porque direciona o foco da mente, antes que ela seja sequestrada pelas urgências do dia. Estratégia número 2. Simplifique a sua vida. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de objetos, de compromissos, de notificações, de opções. E todo esse excesso cria uma sobrecarga mental que esgota a sua energia antes mesmo de você começar a fazer algo produtivo. Sêneca ensinava que não é o homem que tem pouco que é pobre, mas sim o que deseja mais do que tem. A simplicidade não é uma limitação, é uma libertação. Comece eliminando o desnecessário. Olhe para o seu guarda-roupa, para o seu celular, para a sua agenda. Quantas coisas ali não te servem mais? Quantos aplicativos são pura distração? Quantos compromissos existem apenas por obrigação e não por propósito?
Cada coisa que você elimina libera espaço mental. E quando a mente tem espaço, ela funciona com uma clareza que você provavelmente já esqueceu como é. Faça o seguinte exercício esta semana. Escolha uma área da sua vida e elimine pelo menos 5 coisas desnecessárias dela. Pode ser o celular, onde você desinstala 5 aplicativos que só servem de distração. Pode ser o guarda-roupa, onde você doa 5 peças que não usa há mais de 6 meses. Pode ser a agenda, onde você cancela 5 compromissos que não te acrescentam nada. A cada item eliminado, você vai sentir a mente ficando um pouco mais leve, porque o excesso externo sempre reflete em excesso interno. Estratégia número 3. Limite a informação que você consome. O seu cérebro não foi projetado para processar a quantidade de informação que recebe diariamente no mundo moderno. Notícias sensacionalistas, redes sociais, vídeos curtos que se sucedem infinitamente, mensagens, e-mails, podcasts, tudo competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. É como tentar beber água de um hidrante. O volume é tão grande que, em vez de hidratar, afoga. E a sua mente se afoga em informação que nunca pediu e que não precisa. Epicteto alertava que devemos ser guardiões rigorosos da nossa mente e não permitir que qualquer coisa entre sem ser examinada. Pense nisso. Você tranca a porta da sua casa para que estranhos não entrem, mas deixa a porta da sua mente escancarada para qualquer informação tóxica que quiser passar. O que você consome mentalmente afeta diretamente como você se sente. Se você passa 1 hora rolando notícias negativas, não se surpreenda ao sentir ansiedade sem motivo aparente. Se navega em redes sociais, se comparando com vidas editadas e filtradas, não se espante com a sensação de insuficiência que aparece do nada. A prática é criar filtros rigorosos. Defina horários específicos para checar notícias e redes sociais, no máximo 2 vezes ao dia. Fora desses horários, desligue todas as notificações. Escolha com cuidado as fontes de informação que merecem o seu tempo. Pare de seguir perfis que te fazem sentir mal. Cancele a inscrição de newsletters que você nunca lê. Lembre-se, a sua atenção é o recurso mais valioso que você possui. Não a distribua de graça para qualquer um que grite mais alto. Estratégia número 4. Exercite o corpo regularmente. Pode parecer que isso não tem relação direta com a mente, mas tem e é profunda. Os estoicos sempre valorizaram a conexão entre corpo e mente. Quando o corpo está parado, a mente se agita. Quando o corpo se move, a mente se acalma. O exercício físico libera substâncias que combatem diretamente o estresse e a ansiedade. Mas mais do que a química, existe o componente da disciplina. Quando você se compromete a treinar todos os dias, está ensinando à sua mente que você é capaz de fazer coisas difíceis por escolha própria. E essa lição transborda para todas as outras áreas da vida. Não precisa ser um treino extremo. Uma caminhada de 30 minutos já é suficiente para limpar a mente de forma significativa. O importante é a regularidade. Marco Aurélio, mesmo em meio a campanhas militares, mantinha uma rotina de exercícios físicos, porque sabia que um corpo forte sustenta uma mente forte. A pessoa que treina de manhã chega no resto do dia com uma resistência mental que quem ficou na cama simplesmente não tem. O exercício é, talvez, o antidepressivo e o ansiolítico mais eficaz, mais barato e mais subestimado que existe. Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Estratégia número 5. Medite diariamente. E quando eu falo em meditação, não estou falando sobre algo místico ou complicado. Não precisa de incenso, de música especial ou de posição de lótus. Estou falando sobre sentar em silêncio, fechar os olhos
e observar os seus pensamentos sem reagir a eles. 5 minutos por dia. É tudo o que você precisa para começar. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs antes de enfrentar as responsabilidades de governar um império. Se o homem mais ocupado do mundo antigo encontrava tempo para silenciar a mente, você também encontra. A meditação é como um banho para a mente. Assim como o corpo acumula sujeira ao longo do dia e precisa de água para se limpar, a mente acumula pensamentos desnecessários, preocupações inúteis e resíduos emocionais de cada interação que você teve. A meditação lava tudo isso e te devolve a clareza que existia antes da poluição mental do dia se acumular. Se você nunca meditou, comece assim. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e foque apenas na sua respiração. Quando um pensamento surgir, e vai surgir, não lute contra ele. Apenas observe e volte a atenção para a respiração. É isso, é simples e ao mesmo tempo é uma das práticas mais poderosas que existem para desintoxicar a mente. Estratégia número 6. Estabeleça limites claros. Uma mente intoxicada é quase sempre uma mente sem limites. Sem limites no trabalho, onde você aceita tarefas que não são suas e fica até tarde resolvendo problemas que outros criaram. Sem limites nas relações, onde você absorve os dramas e as emoções de todo mundo como se fossem seus. Sem limites consigo mesmo, onde você se cobra de forma desumana e nunca se permite descansar de verdade. As pessoas invadem o seu espaço mental porque você permite. Pedem coisas que você não quer fazer e você diz sim por medo de desagradar. Fazem comentários que te machucam e você engole em silêncio. Exigem a sua energia e você entrega sem questionar. Sêneca dizia que quem vive para agradar os outros está em perpétua escravidão. Estabelecer limites não é ser egoísta. É a coisa mais saudável que você pode fazer pela sua mente e pelas suas relações. Porque uma pessoa sem limites não está sendo generosa, está sendo consumida. E uma mente consumida pelos outros não tem espaço para cuidar de si mesma. A prática é dizer com calma e firmeza: isso não funciona para mim. E seguir em frente sem culpa, sem explicação excessiva e sem pedir desculpas por ter necessidades. Estratégia número 7. Rodeie-se de pessoas positivas. A qualidade das pessoas ao seu redor afeta diretamente a saúde da sua mente de uma forma que poucos levam a sério. Se você convive com pessoas que reclamam constantemente, que espalham negatividade, que criticam tudo e todos e que nunca têm nada construtivo para oferecer, a sua mente absorve tudo isso como uma esponja. Você pode não perceber no momento, mas depois de horas com essas pessoas, chega em casa exausto, irritado e com uma sensação de peso que não sabe de onde veio. Veio delas. Você absorveu a toxicidade mental delas. Sêneca aconselhava a nos associar a pessoas que possam nos tornar melhores e a quem possamos também melhorar. Observe o seu círculo com honestidade brutal. Depois de conviver com cada pessoa, você se sente energizado, inspirado e motivado? Ou se sente drenado, pesado e desanimado? A resposta vai te mostrar com clareza cirúrgica quem merece mais do seu tempo e quem precisa ser colocado a uma distância saudável. Isso não é crueldade, é sobrevivência mental. Você não consegue desintoxicar a mente enquanto continua bebendo o veneno que os outros servem. Estratégia número 8. Aceite a impermanência. Grande parte da intoxicação mental vem da resistência ao que não podemos controlar. Resistimos às mudanças, resistimos às perdas, resistimos ao passar do tempo. E essa resistência gera um sofrimento enorme que se acumula na mente como um peso constante. Os estoicos ensinavam que tudo na vida é temporário. As alegrias são temporárias.
As dores são temporárias, as pessoas são temporárias. E quando você aceita isso de verdade, não com resignação, mas com compreensão, algo se liberta dentro de você. Você para de se agarrar desesperadamente ao que tem e começa a apreciar cada momento pelo que ele é, um presente passageiro que merece toda a sua presença. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a impermanência. Ele observava que impérios inteiros haviam nascido e desaparecido, que nomes antes famosos agora eram completamente esquecidos. E em vez de deprimi-lo, essa reflexão o tornava mais presente. Porque quando você sabe que nada dura para sempre, cada momento ganha um valor que antes passava despercebido. Estratégia número 9. Dedique tempo aos seus passatempos. Uma mente que só trabalha e resolve problemas é uma mente que se esgota rapidamente. Os estoicos valorizavam o equilíbrio. Marco Aurélio, apesar de suas enormes responsabilidades como imperador, dedicava tempo à escrita e à reflexão filosófica. Sêneca escrevia peças de teatro e cartas filosóficas aos amigos. O passatempo não é perda de tempo, é manutenção mental. É dar à mente uma pausa criativa que permite a ela se regenerar e voltar ao trabalho com mais energia e clareza. Quando foi a última vez que você dedicou uma hora inteira a algo que gosta de fazer? Sem culpa, sem pressa, sem pensar no que deveria estar fazendo no lugar. Se não lembra, isso é um sinal claro de que a sua mente precisa dessa pausa com urgência. Estratégia número 10. Aprenda a dizer não. Cada sim que você dá para algo que não importa, é um não que você dá para algo que importa. E quando você vive dizendo sim para tudo, a sua mente se sobrecarrega com compromissos, expectativas e obrigações que não te pertencem. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não tenta ser tudo para todos. Dizer não é um ato de respeito próprio. É reconhecer que o seu tempo e a sua energia mental são finitos e que precisam ser direcionados com sabedoria. Na próxima vez que alguém pedir algo que você não quer fazer, experimente uma resposta simples. Agradeço, mas não vai ser possível. Sem explicações longas, sem justificativas elaboradas, sem culpa. Observe como você se sente depois. Provavelmente vai sentir um alívio imediato seguido de uma sensação de poder. Porque dizer não quando quer dizer não é uma das experiências mais libertadoras que existem. E a sua mente agradece cada vez que você protege o seu tempo e a sua energia de demandas que não te pertencem. Se você quer aprender a aplicar essas estratégias estoicas no dia a dia com um guia passo a passo completo, te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá dentro, você vai encontrar exercícios práticos e rotinas diárias para desintoxicar sua mente de forma consistente e duradoura. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. Estratégia número 11. Cultive a paciência. A impaciência é uma das maiores fontes de intoxicação mental. Queremos resultados imediatos, respostas instantâneas, gratificação agora. E quando as coisas não acontecem no ritmo que desejamos, a frustração se acumula e envenena a mente. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A paciência estoica não é passividade. É a sabedoria de entender que as coisas boas levam tempo e que tentar apressar o processo é a forma mais rápida de destruí-lo. Pratique a paciência nas filas, no trânsito, nas conversas, nos seus projetos. Cada momento de paciência é um exercício de fortalecimento mental que torna a sua mente mais limpa e mais resistente ao caos. Estratégia número 12. Encontre tempo para a natureza. O ser humano não foi projetado para viver entre paredes de concreto, luzes artificiais e ar-condicionado. A mente precisa de espaços abertos, de sol, de vento, de silêncio natural.
Os estoicos viviam muito mais conectados com a natureza do que nós e reconheciam que essa conexão era essencial para a clareza mental. Mesmo que você viva em uma cidade grande, encontre formas de se reconectar. Uma caminhada em um parque, alguns minutos observando o céu, os pés descalços na grama. Pode parecer simples demais para funcionar, mas a ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. O contato com a natureza reduz significativamente os níveis de ansiedade e estresse e restaura a capacidade de concentração. Estratégia número 13. Faça uma desconexão digital regular. O celular se tornou uma extensão do corpo. A maioria das pessoas acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular. E a última coisa antes de dormir também. Isso significa que a sua mente nunca descansa. Está sempre processando informação, reagindo a estímulos, comparando, julgando, absorvendo. Separe pelo menos 1 hora por dia. E, idealmente, um dia inteiro por semana, para ficar completamente desconectado. Sem celular, sem redes sociais, sem e-mails. Use esse tempo para ler, conversar com pessoas próximas, caminhar ou simplesmente não fazer nada. A mente precisa de silêncio digital para se reorganizar. E quando você lhe dá esse silêncio, ela retribui com uma clareza que nenhum aplicativo pode oferecer. Estratégia número 14. Pratique o perdão. Carregar mágoas é carregar veneno. E o pior é que o veneno não afeta quem te magoou. Ele corrói você por dentro, enquanto a outra pessoa segue a vida normalmente. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Cada ressentimento que você guarda ocupa espaço na sua mente. Espaço precioso que poderia ser usado para criar, para sonhar, para planejar, para viver. Perdoar não é validar o que a outra pessoa fez. Não é dizer que está tudo bem. É decidir que aquela situação não vai mais morar dentro da sua cabeça. É despejar aquele copo de veneno que você tem carregado, pensando que um dia vai conseguir forçar o outro a beber. Não vai. O único que bebe é você. Perdoar é um ato de higiene mental na sua forma mais pura. Não é por eles, é por você. Liberte a sua mente do peso das mágoas e observe como ela se torna mais leve, mais ágil e mais capaz de se concentrar naquilo que realmente importa para o seu futuro. Estratégia número 15. Mantenha um diário pessoal. Sêneca tinha o hábito de escrever todas as noites, revisando o dia, examinando suas ações e identificando onde podia melhorar. Marco Aurélio produziu o que conhecemos como Meditações, um dos textos filosóficos mais importantes da história, e foi escrito como um diário pessoal que ele nunca pretendeu publicar. Escrever é uma das formas mais eficazes de desintoxicar a mente, porque transforma pensamentos caóticos em palavras organizadas. Quando um pensamento está na sua cabeça, ele gira em círculos, se mistura com outros pensamentos e gera confusão. Parece maior e mais assustador do que realmente é. Mas quando você coloca esse pensamento no papel, ele se materializa, ganha forma, e ao ganhar forma, se torna manejável. Você pode analisá-lo com distância, questioná-lo com razão, e muitas vezes percebe que aquilo que parecia um problema imenso era, na verdade, algo muito menor do que a sua mente havia fabricado. A prática é simples. Reserve 10 minutos antes de dormir para escrever livremente. Não se preocupe com gramática ou com estrutura. Apenas despeje na página o que estiver na sua mente. Medos, planos, frustrações, ideias, gratidão, tudo. Esse simples ato de transferir pensamentos da mente para o papel produz um efeito de esvaziamento que é quase terapêutico. Estratégia número 16. Pratique a gratidão diariamente. Epicteto ensinava que o sábio não é aquele que tem tudo, mas aquele que valoriza o que tem.
A gratidão é o antídoto mais poderoso contra a intoxicação mental causada pela mentalidade de escassez. Quando vivemos focados naquilo que nos falta, a mente entra em modo de sobrevivência. Ela se contrai, se preocupa, se angustia. Mas quando treinamos o foco naquilo que já temos, a mente relaxa. Ela se expande. E nesse estado expandido, ela funciona melhor em todos os sentidos. A prática é simples. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas grandes, como a saúde ou a família, ou coisas pequenas, como o café quente da manhã ou a mensagem inesperada de um amigo. O importante é a consistência. Com o tempo, algo surpreendente acontece. A sua mente começa a buscar automaticamente motivos para agradecer durante o dia, em vez de buscar motivos para reclamar. E essa reprogramação do foco mental é uma das ferramentas de desintoxicação mais poderosas que existem. Estratégia número 17. Envolva-se em atos de bondade. Quando você faz algo bom por outra pessoa, sem esperar nada em troca, algo acontece dentro de você. Uma sensação de propósito, de conexão, de significado que nenhuma conquista material pode proporcionar. Os estoicos acreditavam que todos fazemos parte de uma comunidade universal e que servir ao próximo é servir a si mesmo. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, dizia que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Ou seja, quando você contribui para o bem dos outros, está automaticamente contribuindo para o seu próprio bem. Não precisa ser algo grandioso. Segurar a porta para alguém, oferecer um sorriso genuíno a um desconhecido, ajudar uma pessoa idosa a carregar sacolas, elogiar sinceramente o trabalho de um colega. Cada ato de bondade limpa um pouco da toxicidade que se acumula na mente quando vivemos focados apenas em nós mesmos e nos nossos problemas. E o mais interessante é que quanto mais você pratica a bondade, mais leve e mais clara a sua mente se torna. Porque a bondade tira o foco de você e das suas preocupações e o coloca no outro. E essa mudança de foco é incrivelmente terapêutica. Estratégia número 18. Cultive um hobby intelectual. A mente precisa ser desafiada para se manter saudável. Da mesma forma que o corpo atrofia sem exercício, a mente se deteriora e se intoxica sem estímulo intelectual novo. Quando a mente não é desafiada, ela preenche o vazio com preocupações, ansiedade e pensamentos circulares. Mas quando ela está engajada em aprender algo novo, não sobra espaço para o lixo mental se acumular. Leia livros que expandam sua visão de mundo. Aprenda um idioma novo. Estude um tema que sempre te interessou, mas que você nunca teve tempo de explorar. Sêneca, aos 60 anos, orgulhosamente dizia que ainda estava aprendendo. Essa humildade intelectual e essa curiosidade constante são fundamentais para manter a mente ativa, engajada e livre das toxinas da estagnação e do tédio que se disfarça de conforto. Estratégia número 19. Pratique a respiração consciente. Essa é provavelmente a estratégia mais simples, mais rápida e mais subestimada de todas as 20. Quando você sente ansiedade, estresse ou confusão mental, a primeira coisa que muda no seu corpo é a respiração. Ela se torna curta, rápida e superficial. E essa respiração alterada envia sinais de perigo ao cérebro, que por sua vez intensifica os pensamentos negativos e a sensação de descontrole. É um ciclo vicioso. A mente se agita, a respiração se encurta, o cérebro interpreta como perigo, a mente se agita mais ainda. A respiração consciente quebra esse ciclo de forma imediata. Pare o que está fazendo. Inspire profundamente pelo nariz durante 4 segundos. Segure o ar nos pulmões por 4 segundos. Expire lentamente pela boca durante 6 segundos. Repita 5 vezes.
Em menos de 2 minutos, a sua mente vai estar significativamente mais calma. Não é placebo. Essa técnica funciona porque ativa diretamente o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo relaxamento e pela recuperação do corpo. É ciência comprovada, é prática milenar e é completamente gratuita. Os estoicos não conheciam a neurociência por trás da respiração, mas praticavam instintivamente essa conexão entre corpo e mente. Sêneca recomendava pausas de silêncio e reflexão ao longo do dia, e a respiração consciente é a forma mais rápida de entrar nesse estado de pausa reparadora. Use-a antes de reuniões difíceis, depois de discussões, antes de dormir ou a qualquer momento em que sentir que a mente está acelerando além do seu controle. Estratégia número 20. Celebre as suas conquistas. A mente intoxicada tende a minimizar tudo de bom que você faz e maximizar tudo de ruim. Você conquista algo e imediatamente pensa que não é suficiente. Atinge um objetivo e já está focado no próximo, sem nem apreciar o que alcançou. Isso cria uma sensação constante de insuficiência que envenena a mente a longo prazo. Os estoicos valorizavam o progresso acima da perfeição. Se você hoje é um pouco melhor do que era ontem, isso merece reconhecimento. Se você conseguiu manter a calma em uma situação que antes te faria explodir, celebre essa vitória. Se completou uma tarefa que adiava há semanas, reconheça o esforço que foi necessário. Se disse não quando queria dizer não, celebre essa coragem. Celebrar não é vaidade, é saúde mental. É dizer para si mesmo, eu estou evoluindo. E essa consciência de evolução é um dos combustíveis mais poderosos para continuar no caminho. A maioria das pessoas é muito boa em se criticar e muito ruim em se elogiar. Inverta essa proporção. Crie o hábito de, no final de cada dia, reconhecer pelo menos uma coisa que você fez bem. Pode ser algo pequeno, pode ser algo que para o mundo parece insignificante, mas se para você representou um esforço, merece reconhecimento. Sêneca fazia esse exercício todas as noites, revisando não apenas os erros do dia, mas também os acertos. Porque a mente que só recebe crítica se intoxica de insuficiência, mas a mente que recebe reconhecimento genuíno se fortalece e se purifica. Agora eu quero que você olhe para essas 20 estratégias, não como uma lista a ser memorizada, mas como um arsenal de ferramentas à sua disposição. Você não precisa aplicar todas de uma vez. Na verdade, eu recomendo fortemente que não tente. Isso seria contraproducente e geraria mais ansiedade do que alívio. Escolha 3, apenas 3, que fizeram mais sentido para a sua vida neste momento e pratique-as durante os próximos 30 dias. Com consistência, com paciência, sem cobrança excessiva. E observe o que acontece com a sua mente. Eu garanto que em 30 dias você vai notar mudanças reais. Os pensamentos vão estar mais organizados, a ansiedade vai ter diminuído, as decisões vão fluir com mais clareza e aquela sensação de sobrecarga constante que parecia parte da sua personalidade vai começar a se dissolver, revelando uma versão de você mais serena, mais presente e mais capaz de aproveitar a vida como ela realmente é. Sêneca nos ensinou que a vida é longa o suficiente se for bem investida. E investir na saúde da sua mente é o melhor investimento que existe. Porque quando a mente está limpa, tudo funciona melhor. As decisões ficam mais claras. Os relacionamentos ficam mais saudáveis. O trabalho rende mais. O sono melhora. A criatividade retorna. A vida tem mais sabor. E a paz interior, que parecia um conceito abstrato, se torna a sua experiência cotidiana. Marco Aurélio, em meio a guerras e pragas que devastaram o império, encontrava serenidade todas as manhãs, escrevendo em seu diário:
Sêneca, em meio a exílios e ameaças de morte, mantinha a lucidez e a produtividade intelectual. Epicteto, nascido escravo e vivendo com o mínimo necessário, alcançou uma liberdade mental que a maioria dos homens livres e ricos nunca conheceu. Se eles conseguiram desintoxicar a mente em circunstâncias tão extremas, você também consegue. As circunstâncias não determinam a clareza da sua mente. As práticas, sim. E as ferramentas estão aqui, neste vídeo, esperando para serem usadas. Agora, me conta nos comentários. Qual dessas 20 estratégias mais te impactou? Qual delas você vai começar a aplicar a partir de hoje? Eu leio cada comentário e faço questão de responder, porque a sua jornada de evolução também me inspira a continuar criando esse conteúdo. E se esse vídeo te trouxe algum valor, deixa o seu like. É um gesto simples que me ajuda enormemente a levar esses ensinamentos para mais pessoas que estão precisando desintoxicar a mente e encontrar paz. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme.